E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente dá início à nossa série de revisões para o Enem de 2018. Então, se você está nesse vídeo para estudar para o Enem de 2018 ou simplesmente para aprender o conteúdo, você está no lugar certo, tá? Então, na aula de hoje a gente vai começar essa revisão, mas é um conteúdo também extremamente importante para os seus estudos, todos os vestibulares e principalmente do Enem. Do que a gente está falando? A gente está falando da análise combinatória, tá? Então, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre análise combinatória, mais precisamente sobre o princípio fundamental da contagem. Então, sem enrolação, bora para nossa aula. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai ver um pouco sobre análise combinatória. Mas, para começar, o que é a análise combinatória? Do que ela trata? A análise combinatória é basicamente o estudo da combinação entre elementos, números. Como assim? Basicamente, vamos supor que eu tenho um grupo de pessoas. Daí eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso grupar de 2 a 2. Como que eu faria isso? Eu faria isso através da análise combinatória. Então, a análise combinatória é o estudo do agrupamento ou da combinação de elementos e números. Beleza? Então vamos lá. Então, o que a gente vai falar hoje, além de ser da análise combinatória, óbvio? A gente vai falar de algo mais específico. O que seria? O PFC, que é o princípio fundamental da contagem, que aborda os conceitos básicos da análise combinatória. Então, é o bem iniciozinho, é bem o começão lá, a pré-história da análise combinatória. É algo bem simples que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Então, vamos ver um pouco mais sobre o PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Então, para começar, o princípio fundamental da contagem é algo tão simples que a gente pode definir ele todo em dois macetezinhos. Simplesmente dois macetezinhos que a gente vai conseguir fazer muita coisa com o PFC. Mas quais que são esses macetes, Eduardo? Quais que são eles? Como que eu utilizo eles? Para começar, a gente tem aqui eles dois. Como é que eu defino isso aqui? Como é que eu uso? Simplesmente você vai fazer a pergunta: é ou? Se for ou, você soma, que é o somar, certo? Então, se for ou, você soma. Repete aí comigo. Se for ou, você soma. E se for e, ou seja, se for e, você multiplica. Ou seja, você vai multiplicar. Tem que escrever aqui porque vai que alguém não entende. Brincadeira. Mas enfim, se for e, você multiplica ou você multiplica. Então, a ideia é essa, desses dois macetes. Você vai fazer a pergunta: a minha análise é ou, então eu somo. Minha análise é e ou ou? Minha análise é e, então eu multiplico. Então, é esses dois macetes que você tem que utilizar. Sempre fazendo a pergunta, se é ou se é e, você vai somar ou multiplicar. Então, vamos aplicar alguns exercícios para isso ficar mais fácil e mais claro. Então vamos lá, vamos resolver o nosso primeiro exercíciozinho do PFC. Exemplo 1. Josefina quer ir em uma festa. Ela tem 15 blusas e 20 calças. De quantas formas diferentes ela pode se vestir? Então vamos resolver o problema da nossa querida amiga aqui, Josefina. O que acontece? A Josefina, ela quer ir para uma festa, quer ir lá na balada, para curtir e tal. Então a Josefina, ela quer ir para uma festa. Só que o que acontece? Ela tem 15 blusas diferentes e ela tem 20 calças, só que ela não sabe como que ela vai se vestir. Daí ela quer pensar, quantas possibilidades eu tenho de me vestir? Então ela tem aqui umas blusas. Se falar que o meu desenho não tá bonito, mentiu. Tem as blusas. E ela tem também, nossa senhora, deixa eu desenhar mais bonito isso aqui. E ela tem também, meu Deus, era aí que o desenho vai ser bonito. Aí, fechou. E ela tem também as calças. Fechou. Mas o que acontece? Ela quer saber quantas maneiras diferentes ela pode se vestir, sabendo que ela tem 15 blusas e 20 calças. Mas o que acontece? Ela vai usar uma blusa e vai usar uma calça. Não tem como ela usar uma blusa ou uma calça. Ela usa uma blusa e uma calça. Por quê? Porque se ela usar uma blusa ou uma calça, ela vai ficar com a parte do corpo sem nada, né? Então ela usa blusa e calça. Então, essa é a primeira pergunta. Ela vai usar blusa e calça ou blusa ou calça? Ela usa blusa e calça. Então, se é blusa e calça, o que a gente faz? A gente multiplica.
Então, é essa a ideia. Ela usa blusa e calça. Então, o que a gente faz? O número de possibilidades ou de formas diferentes para se vestir vai ser 15 vezes 20. 15 vezes 20, quanto que dá? Dá 300 possibilidades diferentes. Então, se ela for querer ver todas as formas diferentes, ela vai ficar 3 dias lá fazendo, porque isso é brincadeira. Mas são 300 formas diferentes dela se vestir. Beleza? Então, ela tem bastante possibilidades de se vestir. Mas a ideia é essa. Você fazer a pergunta se é blusa e calça ou blusa ou calça. Depois aplicar os nossos macetezinhos. Agora o exemplo 2. Agora a gente não vai falar da Josefina, a gente vai falar do Rodiclé. O Rodiclé quer pintar sua casa. Na loja são apresentadas 18 cores de uma determinada marca e 10 de outra marca. Quantas opções de cor ele pode pintar? Então o que acontece? O Rodiclé quer pintar a casa dele. Só que lá na loja tem 18 cores da marca 1 e tem da marca 2 tem 10. Então o que acontece? Ele tem 18 opções de uma marca e 10 opções de outra. Mas o que vai acontecer? Ele quer saber quantas opções ele pode pintar a casa, quantas formas diferentes ele pode pintar a casa dele. Como é que eu vou analisar? Ele vai pintar a casa com cores de uma marca ou de outra, ou ele vai pintar a casa dele de uma marca e de outra, sendo que ele só pode escolher uma cor. Ele vai pintar a casa dele com cores de uma marca ou com cores de outra. Ele não pode pintar a casa com duas cores, ele vai pintar de uma cor só, tá? Então o que vai ser? Se é ou, a gente vai somar. Então o que a gente vai fazer? 18 somado com 10. 18 mais 10 são 28 possibilidades diferentes. Então a ideia básica é essa: analisar, fazer a pergunta se é ou se é e. A partir disso você aplica os macetezinhos. Beleza? Qualquer dúvida deixe nos comentários. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer um exercício um pouco diferente. Vamos lá. Considerando os algarismos 9, 8, 7, 6, 5 e 4, determine quantos números de 3 elementos podem ser formados a partir deles. Então o que acontece? A gente tem aqui 6 números. A gente tem 6 números. E a gente quer saber quantos números de 3 elementos a gente pode formar. Então quantos elementos são? 3. Então a gente tem aqui 3 elementos. Com 6 números, a gente tem aqui 6 números. Com 6 números, quantos que a gente pode formar? Ó, aqui, para o meu número de 3 algarismos, eu tenho, para essa primeira casinha aqui, quantas a gente tem? A gente tem 6 números. A gente pode colocar tanto o 9, a gente pode colocar o 9, o 8, o 7, o 6, o 5 e o 4. Eu posso colocar todos esses números nessa casinha aqui, então são 6. Beleza. Para a segunda casinha, eu também tenho o 9, o 8, o 7, o 6 e assim sucessivamente. Eu tenho novamente 6 números. Opa, e para a terceira casinha, quantos que eu vou ter? Novamente, eu vou ter o 9, o 8, o 7, o 6, o 5 e o 4. Então, eu vou ter também 6 números. O que eu faço agora? Eu quero formar números de 3 elementos, ou seja, 3 elementos. Aqui eu tenho 1, e 2 e 3. Tenho 3 elementos. O que eu vou fazer? Como é que eu sei quantas possibilidades eu tenho aqui? Eu vou somar ou vou multiplicar? Pense comigo. Eu tenho esse número e esse número e esse número. Então, eu tenho e. Quando eu tenho e, o que eu faço? Eu multiplico. Então, multiplica 6 vezes 6 vezes 6. Não é o número do capiroto, beleza? Ignorem isso. Mas eu vou multiplicar o 666. Então, vai ser 6 vezes 6 vezes 6, que é 6 ao cubo. 6 ao cubo a gente sabe que é 216. Então são 216 possibilidades da gente montar números com 6 algarismos de 3 elementos. Beleza? Então qualquer dúvida deixe nos comentários. Vamos agora para o nosso exemplo 4. Considerando os algarismos 9, 8, 7, 6, 5 e 4, determine quantos números de 3 elementos distintos podem ser formados a partir deles. Daí vocês vão falar: Eduardo, é o mesmo exercício, os mesmos números. Não é não. Agora a gente tem 3 elementos distintos. Então o que isso quer dizer? A gente pode, por exemplo, ter o número 999? Não pode. Por quê? Porque são algarismos distintos. Então tu não pode repetir algarismo. Teria que ser, por exemplo, 987,
965, 456 e assim sucessivamente. Não pode repetir algarismos. Então, novamente, a gente tem 3 algarismos, 3 casinhas. Quantas possibilidades de número a gente tem para a primeira casinha? A gente tem 9, 8, 7, 6, 5 e 4. A gente tem 6 possibilidades. Daí vocês falam, então para o segundo vão ser 6 também. Não, não vão. Por quê? Se eu usar, por exemplo, o 9 na primeira casinha, eu posso usar o 9 na segunda? Não posso. Então, eu vou ter um número a menos. Se eu usar o 8 na primeira, posso usar o 8 na segunda? Não posso. Então, vou ter um número a menos. Então, o número que eu usar na primeira casinha, eu já não posso mais usar na segunda. Então, eu vou só ter 5 possibilidades. E para a terceira casinha? Para a terceira casinha é a mesma coisa. Os 2 números que eu usei na primeira e na segunda, eu não posso mais usar na terceira. Então, eu só vou ter mais 4 possibilidades. Beleza. Então, 6 possibilidades para a primeira, 5 possibilidades para a segunda e 4 para a terceira. O que eu faço agora? Novamente, eu multiplico, porque é a primeira, a segunda e a terceira. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vai nos dar 120 possibilidades. Beleza? Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Agora, com o exemplo 5, a gente vai entrar em algo um pouco diferente, que são as complicações. Agora o bicho pega e é agora que a cobra fuma. Como assim? O que acontece? Pode acontecer de ter umas complicações, alguns pontinhos bem mais chatos nos exercícios, que vão deixar eles mais difíceis. Então você vai ter que analisar eles de uma forma diferente, tá? Como que funciona? Então, quando tiver complicações, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a análise no ponto do problema. Então, se a gente tiver uma complicação no exercício, a gente começa a análise no ponto do problema. Guardem isso, levem isso para a vida, tá? Não, brincadeira. Vamos lá, mas lembrem sempre disso. Quando se tratar de análise combinatória e tiver um ponto de complicação, começa pelo ponto do problema. Então, vamos fazer um exemplinho para ficar mais fácil de a gente visualizar isso. Vamos lá. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 e 7, 6 e 7, determine quantos números pares de 3 algarismos podem ser formados. Então, a gente tem aqui 7 números, algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a gente tem para determinar quantos números pares de 3 algarismos podem ser formados. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem aqui 3 algarismos, espera aí que isso ficou bem feio, 3 algarismos, e a gente quer formar números pares. Onde que está a complicação? Onde que está o problema? Nesse ponto aqui, tem que ser par. Por que isso é problema? Porque concordam comigo que para um número ser par, ele tem que terminar com um número par? Então, como assim? Vamos supor, 124. É par, porque o último número é par. 157 é par? Não é, porque o 7 não é par. Então, o que tem que acontecer? O último número aqui, essa última casinha, tem que ser par. Para essa última casinha, a gente tem que ter um número par. Então, aqui que está o problema. Esse último número tem que ser par. Então, a gente primeiro tem que ver quantas possibilidades de números pares a gente tem aqui. Depois, a gente analisa o resto do exercício. Então, vamos lá. Dos nossos números, quais que são pares? O 2, o 4 e o 6. Então, 2, 4 e 6 são os números pares. Então, quantos números pares a gente tem? A gente tem 3 números, 3 algarismos. Então, sabendo que a gente tem 3 números pares e a gente quer montar números pares, ou seja, a gente quer pegar esses algarismos e formar números pares, quantos algarismos ou quantas possibilidades a gente tem para essa casinha aqui? Esses 3. Então, a gente tem 3 possibilidades. Beleza. Já tratamos da casa da complicação. O que a gente faz para o resto? O resto a gente analisa normal. Quantas possibilidades de número que eu tenho para a primeira casinha? Eu tenho todas. Então, eu tenho 7 possibilidades, porque eu não tenho nenhum problema aqui. E para a segunda casinha, quantas possibilidades a gente tem? Ah, é 6. Não, são 7. Por quê? Porque ele não fala que tem que ser distintos. Então, eu posso repetir os números. Então, para a segunda casinha, eu também tenho 7 possibilidades. Então, o que eu faço? Eu multiplico. 7 vezes 7 vezes 3 vai me dar
147 possibilidades. Então a ideia é essa: sempre que tiver complicação, a gente começa a análise pelo ponto do problema. Beleza? Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Então, pessoal, vamos resolver o nosso último exercício para finalizar então essa aula de revisão de análise combinatória do PFC para o Enem. Vamos lá. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 7, 7 e 9, determine quantos números pares de 4 algarismos distintos podem ser formados. Meu Deus! Então vamos lá, por partes. O que a gente quer fazer? A gente quer formar números de 4 algarismos. Então, a gente tem aqui 4 casinhas, 4 algarismos. O que a gente tem de complicação? Primeiro, são números pares. Então, a gente sabe que aqui a gente tem que ter número par. Como tem que ser números pares, a gente tem que ter um algarismo par aqui. Beleza. Primeiro ponto de problema. Qual que é o segundo ponto de problema? Algarismos distintos. Então, o que isso quer dizer? Que eu não posso repetir nenhum número. Então, o número que eu usar nessa casinha, eu já não posso usar mais nessa. Então, essa que é a ideia. Eu não posso repetir algarismo e eu não posso colocar aqui algarismo ímpar. Tem que ser algarismo par. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Quantos algarismos pares a gente tem? A gente tem o 2, a gente tem o 4 e só. A gente tem 2 algarismos pares. Então, os algarismos pares são 2 e 4. São 2 algarismos pares. Então, quantas possibilidades a gente tem para essa casinha? 2 possibilidades, que são os 2 algarismos pares. Beleza. O que acontece agora? Quantas possibilidades que eu tenho para essa casinha aqui? Ó, detalhe, sempre que eu estiver tratando com casos que tem complicações, é melhor como eu comecei desse lado, é melhor eu indo daqui para cá, não ir depois para a ponta. Ah, mas isso é questão de costume. Eu sempre pego e vou indo daqui para cá. Dependendo do exercício, na verdade, mas para esse exercício eu vou tratar assim. Então, quantas possibilidades que eu tenho de número para essa casinha aqui? Eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 7. Só que calma lá. E se eu usar o 2 aqui? Eu não vou poder mais usar o 2. E se eu usar o 4 aqui? Aqui, na última casa, eu não vou poder usar mais o 4, então eu não tenho 7 possibilidades. Eu tenho que considerar que nessa casinha aqui, eu já usei uma. Então, ao invés de ter 7 números, eu vou ter só 6 possibilidades. Eu vou ter mais 6 algarismos. Então, beleza, aqui eu usei 1, aqui eu usei mais 1, então já foram 6. Perdão, aqui já coloquei os 6. E para essa casinha aqui, quantas possibilidades que eu tenho? Horas. Se aqui eu usei um número, aqui eu usei outro número, outro algarismo, aqui eu só vou ter mais 5 possibilidades. E para a última, eu só vou ter mais 4 possibilidades. Então, nosso exercício ficou nesse daqui. 4 vezes 5 vezes 6 vezes 2, que vai me dar 240 possibilidades. Então, essa parte dos números com complicações fica um pouco mais difícil. Mas é tudo questão de tu analisar e ver qual que é a forma mais fácil de tu resolver. Lembrando que sempre você tem que começar pelo ponto do problema, pelo ponto da complicação, beleza? A aula de hoje vai ficar por aqui. Se você tiver alguma dúvida, algum ponto que não entendeu, algum exercício que queira ajuda para resolver, por favor, deixe nos comentários que a gente ajuda na medida do possível. Se você tiver alguma crítica construtiva, também deixe nos comentários que a gente ajuda sempre, a gente tenta sempre melhorar, tá? E se você gostou dessa aula, te ajudou bastante, dê um like aí para ajudar a gente a crescer, ajudar a divulgar. Também se inscreva no canal para acompanhar as próximas aulas, eu tenho certeza que você vai gostar e não vai se arrepender. E também vai estar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. E a gente também continuar motivado para estar postando as aulas, beleza? Curta a nossa página no Facebook, siga no Instagram e não se esqueça de compartilhar essa aula com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o canal. Obrigado a todos que assistiram. Bons estudos e até a próxima.